Bem-vindo a mais um Café com o Pastor, onde nós nos deliciamos naquele que é o principal alimento, o alimento para a alma. Mas antes de continuarmos, eu queria que nesse momento você compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Envia para algumas pessoas. É importante nós propagarmos a palavra de Deus. Quando olhamos ao longo da história, nós vamos ver que as narrativas se repetem, apesar de mudarem os protagonistas. No livro de Atos, capítulo 12, nós olhamos uma passagem muito interessante. E eu quero compartilhar com você essa passagem. Era nos dias de Herodes, não Herodes o Grande, apesar de vermos claramente no livro de Atos, relatado por Lucas, o nome de Herodes, mas na verdade trata-se de Herodes Agripa. Eu vou olhar com você esse texto, no capítulo 12, mais precisamente a partir do versículo 19. Olhe comigo. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem!" Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Bom, este é um episódio nada comum, principalmente quando se trata de um líder. E este Herodes aqui, narrado por Lucas, na verdade é o neto de Herodes o Grande, é Agripa I, que ele se tornou o governador de uma região grande, não apenas da Galileia, da Judéia, pegou ali aquelas regiões próximas devido a uma excelente relação que ele possuía com o imperador romano. E as terras foram tantas, ou o território foi tão grande, que ele já era chamado de rei. E talvez este é o motivo de ser comparado a Herodes, devido ao tamanho da área governada. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui? Não é a arrogância de Herodes, porque quando nós olhamos ao longo da história, não faltam arrogantes, não faltam pessoas ensoberbadas, com o nariz empinado, se achando muito mais do que são. O que me chama a atenção aqui não é o fato de ele ter sido punido da forma que foi. No caso, ele teve um ataque de vermes. Mas o que me chama a atenção é o último versículo que eu li para você. Quando Lucas, ele fala a respeito da igreja. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Meu amigo, você que acompanha o nosso Café com o Pastor, eu não quero ser repetitivo com você aqui.
Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento tão peculiar que nós vivemos. Aqui mostra que aquela era uma igreja saudável, e de fato, era extremamente saudável. Não foi à toa que naquele primeiro século a igreja alcançou lugares inimagináveis para a estrutura que possuía, para as condições de transporte, comunicação que eles tinham, muito aquém do que nós temos hoje. Mas a palavra se espalhou de forma impressionante. Sabe o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que continua a crescer. É uma igreja que continua a espalhar a palavra de Deus, independente do que esteja acontecendo. Você não acha muito curioso que, do nada, o autor, inspirado por Deus, ele fale este fato que, apesar de tudo, mesmo com aquele ocorrido, mesmo com Herodes vindo a óbito, mesmo com a arrogância daquele homem, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Aqui é para mostrar, para mim e para você, que aquela era uma igreja saudável. E aqui está a marca de uma igreja saudável. Os sinais vitais da igreja estão bons, estão adequados quando, independente do que esteja acontecendo, ela continua a realizar a missão que Jesus colocou em suas mãos. Independente do político, do líder político, do partido que esteja à frente da presidência, do governo estadual, da prefeitura. Uma igreja saudável continua cumprindo a sua missão, espalhar a palavra de Deus. Independente do momento em que nós vivemos, aqui eram perseguições. Inclusive, nesse próprio capítulo 12, fala que este Herodes era cruel, mandou matar Tiago, irmão de João, mandou prender Pedro. Mas independente disso, o Evangelho, a palavra de Deus, continuava a crescer. Sabe de uma coisa? Independente de circunstâncias, independente das dificuldades, independente dos momentos desagradáveis que nós vivemos, nós podemos e devemos continuar cumprindo nossa missão. Igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. Que sejamos uma igreja saudável. Eu queria, nesse momento, terminar com uma breve oração. Oremos. Pai, que nós possamos, olhando para os exemplos daqueles irmãos do primeiro século, daqueles irmãos que tiveram tantos obstáculos, mas em nenhum momento deixaram de lado a missão que foi confiada a eles. Eles continuaram pregando a palavra. Que da mesma forma, eu, o meu irmão que está do outro lado, nós venhamos a fazer o mesmo. Impelidos pelo ímpeto e desejo de cumprir o teu ide, que possamos espalhar essa palavra poderosa. Nós te rogamos e pedimos, no nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Não esqueça, compartilhe este vídeo. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que precisam dessa palavra. Até o próximo Café com o Pastor.